Eu acho que o melhor exemplo sobre esse assunto são as famosas páginas e celebridades, entre aspas, que são especialistas, entre aspas também, em fofoca. Sério, você tem ideia de que há programas de TV e apresentadores que passam horas contando a vida dos outros? E ainda se achando no direito de dar opinião, essas páginas que julgam os outros possuem milhões de seguidores. A realidade é que esse mercado é amplo, principalmente no Brasil, que as pessoas praticamente sentem orgulho de se identificarem como fofoqueiras. Porém, a vida do outro é um entretenimento para alguns, pois a vida desses fofoqueiros são nulas, vazias e sem propósito. Afinal, quem tem propósito não perde tempo olhando para o quintal do outro. Enfim, a questão é: você poderia ganhar dinheiro fofocando e julgando os outros. Você poderia ganhar fama e atenção saindo por aí dando opiniões radicais. Mas você gostaria disso? Você seria feliz? Nesse ambiente e área que os babacas são estrelas, você se sentiria à vontade de ser um babaca também? De ser medíocre? A mesma coisa se encontra no ambiente escolar. Não sei como é hoje em dia, porém na minha época, os mais populares eram os mais bobos. Eram aqueles que zoavam os outros, iam em festas toda hora e ainda desrespeitavam os professores no horário de aula. As características eram as mesmas, sempre pessoas sem educação, sem princípios, adolescentes, que só queriam chamar a atenção do pior jeito possível e eram bajulados por isso. Você, na sua época de escola, queria ser como esses populares ou sabia que só eram tontos bajulados por outros tontos? Porque esse é o resumo da grande maioria das situações onde um indivíduo é colocado no pedestal e tratado como ídolo. A maioria são apenas babacas que não têm nada demais a somar na sociedade. Medíocres que, na verdade, só contaminam o nosso meio com uma péssima influência. Tatuam um rosto e falam que isso é bonito, cantam músicas vulgares sem nenhuma qualidade artística, ostentam a todo instante, falam mil e uma tolices sem sentido e tratam ainda essas palavras como se fossem sabedoria e, o pior, ainda tentam influenciar politicamente os seus admiradores, sempre com opiniões genéricas e superficiais. Afinal, é o que dá engajamento. A realidade é que de todos esses casos onde alguém é colocado em um pedestal, dificilmente, muito raro visualizar algum desses falar e fazer algo decente. Como eu disse antes, são tontos sendo idolatrados por outros mais tontos ainda. Portanto, quando você visualiza aquele Zé em um carrão indo para lá e para cá se gabando por isso, até humilhando o outro só porque o carro dele é melhor, olhe para aquilo e agradeça por não ser assim. Quando observar babacas ganhando dinheiro enganando e manipulando pessoas e enriquecendo cada vez mais com essas pilantragens, agradeça por você ganhar um dinheiro honesto e dormir com a consciência limpa. E quando reparar na celebridade que passa o dia inteiro influenciando de maneira inútil, sem falar nada que realmente tenha valor, apenas pare de reparar, não fique frustrado ou refletindo: poxa, sério que essa pessoa ganha mais do que eu fazendo essa idiotice? Não pense nisso, apenas reflita: bom, pelo menos não sou eu me expondo dessa maneira e ainda falando um monte de absurdos. Porque a questão é, eu sei que é revoltante às vezes você visualizar todos esses babacas sendo valorizados e não precisa nem ser celebridade. Às vezes você sabe que o seu chefe, por exemplo, é um péssimo profissional, mas é bem visto pelo dono da empresa, sei lá por quê. Ou você sabe que o seu parente é um picareta, mas sempre é o queridinho ali na reunião de família. É revoltante. Você chega a duvidar do seu caminho e pensar se não vale a pena ser igual a esse pessoal. Porém, se tomar essa decisão, se levar esse pensamento a sério, você troca sua dignidade por dinheiro e idolatria. Você troca a dignidade pela conquista a qualquer custo. E se não vê nada de errado nisso, ok, vá em frente. Porém, como você se sentirá depois que se jogar nesse lamaçal, nessa podridão? Pois não importa se é o popular da escola, o chefe antiprofissional ou a celebridade inútil. Toda essa galera são medíocres que se destacaram diante de outros medíocres, mesmo que elas possuam dinheiro, fama ou uma certa admiração que você nem entende de onde veio.
elas ainda assim são pessoas sem valores, pessoas que certamente não entendem qual é o verdadeiro princípio da vida, a verdadeira profundidade da alma. São pessoas que, mesmo que pagam de incríveis na frente de todos, se entopem de drogas, remédios ou mal dormem direito quando estão em suas privacidades. São pessoas que olham para o lado e não enxergam nenhuma construção real, e sim apenas falsidade, bajulação, efemeridades, hedonismo e uma falta de amor próprio dentro de si. Um vazio, já que até a dignidade dela se quebrou. Sério, você acha que aquele bonzão que se acha porque tem um carro faz essa ostentação porque é uma tentativa desesperada de ser valorizado? Simples assim, pois aquele que tem família, aquele que ama a si mesmo, aquele que já compreendeu o valor de sua própria vida, não fica por aí ostentando para ganhar a atenção de falsos e bajuladores. O trabalhador honesto, o empresário bem-sucedido e dedicado, o indivíduo que desafia a si mesmo e parte para uma conquista construtiva, esse pessoal não fica por aí tentando ganhar dinheiro, se expondo de maneira idiota na internet ou cuidando da vida dos outros. Ele não fica falando que é isso ou aquilo. Ou seja, nas situações em que o babaca prefere o estrelismo, onde o idiota prefere se expor, o inteligente e virtuoso escolhe ignorar e ficar na sua. Pois o inteligente sabe que a direção que o medíocre escolhe para brilhar será sem dúvidas uma direção corrompida e falsa, que brilhará somente diante do materialismo e da toxicidade, enquanto a alma desse medíocre será cada vez mais quebrada e esquecida.